Hoje o nosso tema é processo penal. Vamos falar sobre fiança. E para você que é novo aqui no canal, saiba que é uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, legislação penal especial e prática da advocacia criminal, além de direitos humanos. Por isso, se você puder, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações todos os dias, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, nós lançamos um vídeo novo tratando sobre todos esses temas. E, se possível, deixe o seu like, que ajuda muito a desenvolver o canal e a chegar a mais pessoas. Vamos ao conteúdo do vídeo tratando acerca da fiança. A fiança é um instituto que por muitos e muitos anos no processo penal ficou muito deixado de lado, né? A fiança estava quase que morta e enterrada, não é? Era muito mais fácil o sujeito no processo penal conseguir a liberdade provisória sem fiança do que com fiança. Até que veio a Lei 12.403, isso em 2011, e revitalizou a fiança, trazendo novos parâmetros, né? Inclusive o valor da fiança foi bastante alterado, como nós veremos aqui. Então, hoje em dia, a fiança é realmente uma medida cautelar muito importante e que pode ser imposta ao réu. Inclusive, vale destacar que o pacote anticrime gerou a possibilidade do juiz, ao invés de decretar a prisão preventiva, por exemplo, do agente, poder decretar uma ou mais de uma das medidas cautelares, não é? E dentre as medidas cautelares está exatamente a fiança. Daí a sua grande importância nos momentos atuais. A fiança é um depósito em garantia, não se paga a fiança, embora muitos doutrinadores usem essa expressão até para facilitar, mas a fiança não é paga. Na verdade, a fiança é um depósito em garantia, tal qual no cível nós temos a caução, aqui no processo penal nós temos a fiança, que é um depósito em garantia, geralmente feito em dinheiro, mas também aceita-se que seja feito em títulos da dívida pública, que são os famosos precatórios, né, judiciais, também em pedras preciosas, em metais preciosos e até com a hipoteca de imóveis. Por que a fiança ela é uma garantia? Por que a fiança é uma garantia, né? Porque o sujeito ele deposita aquele valor e ele se compromete a comparecer a todos os atos processuais. E se ele eventualmente não cumprir aquilo que ele se comprometeu, a fiança será quebrada, vamos falar daqui a pouco, e ele perde o valor que está depositado. Além disso, por ter descumprido uma medida cautelar, isso pode gerar a sua prisão preventiva. Então o prejuízo é muito grande. Por outro lado, se ele acompanhar o processo inteiro, né, fazendo tudo direitinho como ele deveria fazer, ao final o absolvido ele recebe todo o valor da fiança de volta e corrigido. E se condenado, diz a lei que também é possível ele receber esse valor, né, com alguns descontos sobre custas, sobre indenização, né, mas mesmo assim ele recebe. Daí a característica da fiança ser exatamente um depósito em garantia. A fiança, ela poderá ser cassada, quebrada, perdida ou reforçada. Cassada, quebrada, perdida ou reforçada. Quando se fala da quebra da fiança, nós estamos analisando o artigo 341 do CPP. São vários os motivos que podemos dar a fiança como quebrada, né? Por exemplo, se o agente não comparecer a um ato judicial imotivadamente, ou se o agente de alguma forma obstruir o processo, né, gerar alguma obstrução, algum problema lá para o processo, se o sujeito se meter ali num crime novo, né, alguma situação, resistir a uma ordem judicial ou
descumprir alguma medida cautelar. Todas essas são questões que levam à quebra da fiança, ok? Quando é que a fiança será reforçada? Veja, a fiança tem valores bastante altos, nós vamos ver os valores da fiança, né? Ou baixos, depende da situação socioeconômica de quem tem que depositar o valor da fiança. Num primeiro momento, quem faz a avaliação da condição socioeconômica é o delegado, em alguns casos é o juiz em outros. E essa avaliação inicial pode não ser uma avaliação precisa. Depois, no decorrer do processo, nós podemos perceber que o réu ele tinha uma condição socioeconômica muito melhor. Então, pode ser determinado o reforço da fiança, ou seja, um depósito complementar. Que a fiança será cassada, né? Nós temos a cassação da fiança quando se perceber no processo penal que aquele crime não é afiançável, né? Então, se perceber durante o processo penal que aquele crime não é afiançável, aquela fiança será cassada. Se perde o valor da fiança quando o agente, artigo 344 do CPP, não se apresenta para cumprir a sua pena. Então ele já passou por todo o processo, ele foi condenado e ele não se apresentou para cumprir a sua pena. E com isso a fiança será perdida. Muito bem, quem é que acaba arbitrando o valor da fiança, né? Então, veja que isso também foi uma mudança muito importante que nós tivemos em 2011, porque antigamente, o delegado, ele só podia arbitrar a fiança quando o crime fosse punido com detenção ou prisão simples, que são crimes menores, são contravenções, em que geralmente a pessoa não era presa, né? E quando o crime era punido com reclusão, que são realmente os crimes que levam à prisão, só o juiz. Em 2011 mudou isso. Então, hoje em dia, quando é que o delegado pode arbitrar o valor da fiança? Quando a pena máxima do crime, não importa se é reclusão ou detenção, for de até 4 anos. Se a pena máxima for até 4 anos, o delegado pode arbitrar o valor da fiança, mais que isso, só o juiz poderá arbitrar o valor da fiança, né? Isso é muito importante, porque imagine o seu cliente que foi preso em flagrante, você chega à delegacia, primeira providência que você vai tomar é saber que tipo de enquadramento que ele tem. Porque se o crime tiver uma pena de até 4 anos, o delegado pode arbitrar a fiança, você, os familiares do preso, podem ir atrás daquele valor, fazer o depósito, até mesmo na delegacia, que tem livros próprios para receber o valor da fiança ali, né, em depósito, e o seu cliente, ele sairá dali, não ficará preso. Por outro lado, se o crime tiver pena maior que 4 anos, aí esquece, o sujeito vai ficar preso e só o juiz pode arbitrar a fiança, isso pela nova redação do CPP, através da audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz decide o valor da fiança. A propósito, qual é o valor da fiança? Diz a lei que a fiança ela terá um valor dependendo se o crime tem pena de até 4 anos ou se o crime tem pena maior que 4 anos. Se o crime tiver pena máxima de até 4 anos, a fiança é de 1 a 100 salários mínimos, o salário mínimo nacional. Se o crime tiver pena maior que 4 anos, pena máxima maior que 4 anos, a fiança será de 10 a 200 salários mínimos. Perceba que são valores mais importantes. Todavia, também diz a lei que, dependendo das condições socioeconômicas do réu, não é, essa fiança pode ser excluída, o valor, né, totalmente eliminado, o sujeito não tem a menor condição, também pode ser reduzida em até 2/3 e pode ser aumentada 1000 vezes. Se eu perguntar para vocês quais são os crimes afiançáveis,
A pergunta não é essa a pergunta correta. A correta é perguntar quais são os crimes inafiançáveis. Porque o artigo 323 do CPP tratou dos crimes inafiançáveis, não é? Então, aqueles são inafiançáveis, todos os outros, pela sua natureza, são afiançáveis, ok? E o artigo 323 diz que os crimes inafiançáveis são os crimes hediondos. Os crimes que são equiparados a hediondos, o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. E também os crimes imprescritíveis da Constituição. Quais são os crimes imprescritíveis da Constituição? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, esses crimes são inafiançáveis. Repito, os hediondos, os equiparados a hediondos e aqueles que também são imprescritíveis da Constituição. Todavia, um crime que num primeiro momento é afiançável, ou seja, ele não se enquadra no artigo 323, num segundo momento ele pode se tornar inafiançável, não é? Por exemplo, um roubo, salvo o roubo hediondo, que hoje temos um roubo hediondo, mas um roubo simples, ele cabe fiança, ele não se enquadra no artigo 323. Mas, professor, eu nunca vi o juiz arbitrar fiança num roubo. É realmente muito raro. E por quê? Por conta do artigo 324. Porque o artigo 324, ele transforma aqueles crimes, né, que num primeiro momento eram afiançáveis em crimes inafiançáveis, principalmente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, aquele crime que num primeiro momento era afiançável, esquece, ele se torna inafiançável. Ok? Então espero ter contribuído aí com vocês com mais esse tema de processo penal, um tema bastante importante, né? Relembrando que é muito interessante que você se inscreva no canal, acione o sininho e, se possível, deixe o seu like, que contribui para o desenvolvimento desse canal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!